Hoje o meu propósito é falar com você sobre um assunto que eu particularmente acho muito interessante. E eu gostaria que você tivesse uma mentalidade semelhante à minha para a gente resolver problemas. Sabe, desde menino eu identifiquei que eu sou um solucionador de problemas. Eu peguei isso para mim. E isso me ajudou a trabalhar muito a minha mentalidade, sabe? Porque eu fui criado a fugir de problemas, eu fui ensinado a fugir de problemas. Eu me lembro que quando eu era criança, os meus pais me diziam, se você arrumar problema na rua, aqui em casa você vai ter problema também. Então se você apanhar na rua, aqui você apanha. Se você bater alguém na rua, aqui você vai apanhar. Não tem jeito não. Se você arrumar confusão, se você arrumar problema, aqui você também vai ter um problema. E isso na minha cabeça ficou muito claro que eu deveria fugir de problema. E isso funciona bem na nossa fase de adolescência, de juventude e da infância. Prova disso é que eu tô vivo até hoje, né? Foi bom. Só que na fase adulta, a vida adulta não é bem assim. A vida adulta, ela é resolver problema. E se a gente entra na nossa maturidade, na nossa vida adulta, com a mentalidade que a gente tem que fugir de problema, a vida se torna muito mais difícil. Porque tudo que a gente vai fazer é para resolver problema. Então, involuntariamente, eu percebi que o fato de eu ter aceitado que eu sou um solucionador de problemas, eu olho para o problema como uma oportunidade e não como um peso, como muitas pessoas fazem. Eu, particularmente, conheço muita gente que fogem de problemas, que tem assim, e olha só que interessante, quando você foge do problema, parece que o problema potencializa, ele vem para cima de você de uma forma muito mais bruta. Então eu percebi que a gente não pode fugir de problema. E aí, como eu estava dizendo, involuntariamente eu descobri que a mentalidade como eu enfrento o problema faz o problema se tornar mais fácil de ser resolvido. Por quê? Porque todo problema tem uma solução. Então, se tem uma solução, eu vou resolver. Agora, se não tem solução, já está resolvido, não adianta eu sofrer por isso. E é muito comum você ver pessoas carregando mágoa, carregando rancor, carregando problemas do passado mesmo, situações que aconteceram no passado até hoje. E aí você pergunta para essas pessoas assim, por quê? Você carrega esses sentimentos de mágoa, de rancor, de amargura, de tristeza, de dor até hoje. Porque nós não somos inteligentes emocionalmente. A gente tem uma facilidade absurda de deixar para trás as coisas que não servem mais. Por exemplo, o sapatinho que você usava quando era bebezinho, hoje você não usa mais. Por quê? Porque não serve. Então, se não serve, eu não uso. E às vezes não, a maioria, quase todas as vezes, a gente não utiliza o mesmo método para os sentimentos. Mesmo que não nos serve mais, o sentimento a gente continua carregando. Por isso que tem tanta gente com mágoa, com amargura, com receio, com rancor, com dor. Então, o que eu quero dizer para você sobre resolver problemas é que existem dois caminhos, certo? Existem os problemas que têm solução e existem os que não têm solução. Então, na verdade, nem tudo são problemas, mas tudo são situações. E existem as situações que eu consigo resolver. Essa é o problema. E tem a situação que eu não posso resolver. Essa é um fato. E eu preciso analisar elas antes de começar a tentar resolver, antes de fazer qualquer coisa. Então, o primeiro passo é identificar que tipo de situação é essa que você carrega no seu dia. Por exemplo, a gente tem problemas, né? Na verdade, são situações com vizinhos, com saúde, um parente doente, fui mandado embora do trabalho, o preço da gasolina subiu muito, abriu um novo concorrente próximo da sua loja, enfim, furou o pneu, tá frio, tá calor, enfim, situações tem à vontade. Só que isso não pode nos preocupar se você não fizer essa análise primeiro. Então, primeiro você analisa. É fato ou é problema? Não tem solução ou tem solução? Então, se tem solução, existe um caminho para você resolver esse problema. Agora, se não tem solução, não tem o que fazer. E eu vou te dar esses caminhos aqui. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar exatamente o que fazer para que você consiga resolver esse problema. Mas olha que coisa interessante. A gente tem uma tendência de carregar sentimentos de coisas passadas. Essas coisas que já passaram na sua vida, elas são fatos. Não tem o que fazer. Você não consegue mudar o que já aconteceu. E eu costumo dizer que quando você alimenta mágoa, quando você alimenta rancor, dor, quando você alimenta algum ressentimento de algumas pessoas, é a mesma coisa de você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. Não faz sentido nenhum.
Então, o ressentimento, a dor, todos esses sentimentos negativos, ele só prejudica quem sente e não a pessoa na qual você tem o ressentimento. Por isso que não vale a pena. Então, para resolver situações que não têm solução, o único caminho é aceitar. Você precisa trazer uma aceitação sobre o que aconteceu. Por mais que você não queira perdoar, por mais que você não queira liberar, ou você carrega esse fardo, ou você libera para se tornar mais feliz, porque a felicidade é uma mentalidade, é um pensamento. Então você precisa, para ser mais feliz, você precisa deixar os sentimentos, os ressentimentos de lado, porque senão se torna mais pesado para você. Então esse é o primeiro passo para resolver situações que não têm solução, que já foram, que são fatos. Agora, para resolver situações que têm solução, que são fatos, ou para você resolver situações que têm solução, que têm problemas, eu vou te deixar aqui 4 passos. E esses 4 passos você precisa escrever as respostas para ele. Porque quando você escreve, acontece um processo de racionalização. E muitas vezes os nossos problemas são emocionais. E quando você racionaliza ele, você começa a enxergar ele de uma forma diferente. Por isso que você precisa escrever as respostas para essas 4 perguntas. E a primeira pergunta que você tem que se fazer é: qual é o problema real que eu preciso resolver? Porque muitas vezes a gente fica tentando resolver fatos, a gente fica tentando resolver o problema que não é o problema real. A gente fica tentando resolver pequenas situações oriundas do problema. Então olha só que coisa interessante. Imagina, uma pessoa tem problema financeiro. Ela não está conseguindo pagar a parcela do carro. Então qual é o problema? A parcela do carro está atrasada. Quais são as causas desse problema? Ela está com problema financeiro. Ou ela está gastando mais do que ganha, ou ela está ganhando pouco, ou ela não tem nenhuma administração financeira, ou ela comprou um carro que não deveria ter comprado, ou aconteceu qualquer outro problema na saúde, na família, e ela precisou gastar, e ela está com a parcela do carro vencida. Então, quais são as possíveis soluções para essa situação? Ela pode vender o bem, ela pode aumentar faturamento, ela pode reduzir custo, ela pode pegar empréstimo, que na verdade nem é a melhor coisa. Mas enfim, ela tem possibilidades. E a outra pergunta que você faz é: qual a melhor solução possível? E aí você consegue identificar que na verdade o teu problema de parcela vencida, ele é um pequeno problema oriundo de uma falta de administração financeira talvez. Então pensa comigo, qual é o problema real? Eu tenho um problema financeiro. Quais são as causas desse problema? Eu não faço administração ou gasto mais do que eu ganho? Quais são as possibilidades? Reduzir meu custo ou aumentar meu faturamento? Qual a melhor solução possível? Aumentar faturamento, por exemplo? Então, se isso é possível para você, aumente seu faturamento. Aí você vai encarar um novo problema, que é desenvolver um plano estratégico para resolver o problema anterior. Então, você percebe que todas as soluções de problema te trazem um novo problema? E a vida toda é assim. Então, se você olha para os seus problemas com medo, você não vai longe. Agora, se você olha para os seus problemas e escolhe as suas batalhas, se você se adianta aos problemas, aí é você que vai escolher os problemas que você precisa resolver. Então, recapitulando, você precisa fazer 4 perguntas para você mesmo e responder. Qual é o problema? Quais são as causas desse problema? Quais são as possíveis soluções para esse problema? E qual a melhor solução possível para resolver isso? Coloque os seus problemas numa perspectiva, organiza isso, senta para fazer isso. Pega todas as situações que te preocupam, que te geram estresse, que te gera medo, que te gera angústia, que te gera rancor, preocupação, enfim, seja qual for. Anota essas situações e escreve nelas se são problemas ou se são fatos. Coloca um F na frente das que são fato e coloca um P na frente das que são problemas. E aí, depois que você fizer isso, você determina o que você vai fazer com as situações que são fatos, que aceitar, e o que você vai fazer com as situações que são problemas que você precisa resolver. Eu espero ter contribuído com você nesse vídeo e se for interessante para você, envie para mais pessoas que você considera que precisam resolver problema também. O meu propósito aqui é contribuir com você de alguma forma para que você consiga, de fato, viver uma vida mais feliz.